Olá, amados, tudo bem com vocês? Pastor Christian Zunino, Ministério Vindas Águas, passando novamente aqui para gravar para vocês mais um capítulo do nosso estudo de educação de filhos. Esse estudo nós recebemos de um grande amigo nosso, pastor Telry Krasmaier. Hoje ele está residindo na Alemanha. Ele que é filho de um missionário americano, e ele trouxe esse material dos Estados Unidos para o Brasil e ele converteu para a língua portuguesa um material excelente sobre educação de filhos. Então hoje nós queremos dar continuidade e vamos para o capítulo 2 desse tema tão importante que é a educação das crianças, a educação dos nossos filhos, não é verdade? Então o tema de hoje nós vamos estar estudando disciplina com encorajamento. Então, se você quiser anotar aí, você que está na sua casa, disciplina com encorajamento. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, versículo 15: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará. Provérbios 22, 15. Então, Deus nunca se refere a uma criança como sendo tola, mas diz que o coração não treinado de uma criança contém insensatez. Disciplina não é agir em momentos de correção, e sim é um relacionamento contínuo entre o mestre e o discípulo, entre o pai e o filho. Disciplina trata-se de um processo de treinamento e aprendizado contínuo, ok? A palavra de Deus diz ainda em Provérbios 29, versículo 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesma envergonha a mãe, porque não nasce com noções básicas da vida, com autodisciplina, como domínio próprio. Certa feita eu ouvi um palestrante comentar que as crianças elas são semelhantes a uma aeronave sem piloto, sem uma torre de comando. Então, as crianças elas têm uma energia muito grande, têm uma disposição muito grande, muita força, muita energia. No entanto, se não houver alguém para comandá-las, elas ficam praticamente perdidas. Então, é necessário que haja o papel do pai, o papel da mãe. Amém, queridos? Disciplina bíblica dá ênfase no crescimento interior, na responsabilidade pessoal que conduz ao amadurecimento e o domínio próprio. Eu vou repetir. A disciplina bíblica, ela dá ênfase no crescimento interior, na responsabilidade pessoal que conduz ao amadurecimento e o domínio próprio. Pais que treinam seus filhos assim usam de castigo corporal e punição muito menos do que a média dos pais. Então, quando nós educamos as crianças desde cedo no caminho do Senhor, como a palavra de Deus vai dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Quando desde cedo nós aplicamos os princípios, muito menos vamos precisar utilizar o castigo corporal e a punição. No entanto, quando deixamos as crianças livres à vontade e não ensinamos os princípios desde tenra idade, nós temos que depois, com o passar do tempo, ter que utilizar o castigo corporal e a punição. Disciplina bíblica, ela consiste de vários princípios e ações essenciais, algumas sob a forma de encorajamento e outras correção. Nós vamos estar vendo a diferença entre encorajamento e correção. As formas de encorajamento são afirmação, incentivos, louvor e recompensas. As formas de correção são repreensão verbal, consequências naturais, isolamento, restrições, perda de privilégios e castigo corporal. Todos têm um propósito, significado e um lugar legítimo no processo como um todo.
Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Ainda em Provérbios 29, 17, diz assim a palavra de Deus. Corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. O primeiro texto de Provérbios 1, do 1 ao 7 que nós lemos, ele está falando sobre a importância do ensino, da instrução, a diferença entre o sábio e o insensato. O sábio é aquele que aplica o ensino, observa a instrução, enquanto que o insensato é aquele que não dá ouvidos ao ensino e à instrução. Provérbios 29, 17 está nos ensinando sobre a importância de instruir e não castigar. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. A palavra de Deus diz ainda, em Provérbios 19, versículo 18. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Destruir a alma de uma criança pela falta de instrução. É isso que a palavra de Deus está falando. Precisamos corrigir o filho enquanto existe esperança, mas não exceder a correção a ponto de matá-lo. Ou seja, destruir a alma de uma criança pela falta de instrução. Lembrando que nós nunca devemos corrigir ou bater numa criança com ódio. Um pai, uma mãe nunca pode corrigir ou disciplinar uma criança com ódio. Nós precisamos fazer isso com tranquilidade, com equilíbrio, com saúde na alma. Amém, queridos? Saúde emocional. Se você não instruir seu filho, como saberão o que se requer deles? Se você não viver a virtude que você está comunicando, o quanto significado pode realmente ter? Ponto de interrogação. Entenda a diferença de atividades morais e não morais. Habilidades básicas, talentos, atributos mentais e dons naturais não têm moralidade anexa, tais como aprender a nadar, amarrar o cadarço, andar de bicicleta, chutar uma bola, tocar o violão e memorizar a tabuada. Vou repetir. Entenda a diferença de atividades morais e não morais. Habilidades básicas, talentos, atributos mentais e dons naturais não têm moralidade anexa. Por exemplo, aprender a nadar, amarrar o cadarço, andar de bicicleta, chutar uma bola, tocar o violão e memorizar a tabuada. Não necessariamente estes ensinamentos estão ligados a práticas morais. O tipo de instrução, encorajamento e correção necessários para desenvolver habilidades diferem dos usados para modificar comportamento. Item número 1. Habilidades, talentos e dons. Habilidades são comuns a todos, como andar de bicicleta, jogar bola, nadar. Talentos naturais são dados por Deus e nem todos têm os mesmos. Dom é o talento maximizado. Exemplo, Mozart. Quem já ouviu falar de Mozart? Ele era alguém que tinha um talento maximizado. Então nós vimos aqui um exemplo de uma exceção à regra. Um dom divino dado por Deus. Um músico que se destacou muito acima da média. Desenvolvimento da coordenação motora. Estágios progressivos.
Por exemplo, o bebê joga a bola com todo o corpo, mais tarde jogará apenas com seu braço. Habilidades, talentos e dons precisam de treinamento. Andar de bike é uma habilidade. Andar de uma forma que não machuque os outros é comportamental. Nadar é habilidade. Não ser um bruto com outras crianças na água é comportamental. É errado tratar um ato moral como uma habilidade e igualmente errado tratar deficiências de habilidade como fraquezas morais. São 3 os elementos essenciais para o desenvolvimento de habilidades. Primeiro, paciência, orientação, guia e motivação. Essa vem na forma de louvor dos pais e incentivos para alcançar o objetivo. Número 2, louvor verbal. Provérbios 15, 23 e Provérbios 25, 11 diz assim: que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então a palavra, ela é boa quando é dita a seu tempo. Já dizia o sábio Salomão, que tudo tem uma ocasião própria, tudo tem um tempo determinado e tudo é formoso ao seu tempo. Uma palavra colocada no momento errado, na hora errada, ela pode causar muitos danos. Então, a palavra, por mais boa que seja, ela precisa ser aplicada no tempo certo, no momento oportuno. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Show de bola! Show de bola, Davi! É assim mesmo que se faz. Veja o quanto ficar treinando te ajudou. Então nós vamos falar de louvor verbal, né? Exemplo, show de bola, Davi! É assim mesmo que se faz. Veja o quanto ficar treinando te ajudou. Estou ouvindo como você toca o violão, Mateus, e vejo quanto o seu esforço extra fez você melhorar nessas últimas 2 semanas. Ligue suas palavras de encorajamento com a causa e efeito do esforço do seu filho. O louvor deve estar ligado com o progresso como resultado da prática. Filhos frequentemente compartilham seus pequenos sucessos com os pais, no propósito de ouvir um louvor, um elogio, um encorajamento. A confirmação dos pais encoraja os seus corações. Quando Gabi veio mostrar para sua mãe o desenho que ela pintou, sua mãe encorajou sua filha com as palavras: ficou ótimo, minha filha, você não pintou para fora das linhas. A motivação é melhor ainda quando a criança não espera. Por exemplo, se a mãe da Gabi tivesse a encorajado sem que ela esperasse. Vejamos o que diz em Provérbios 27, versículo 2. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. Então é sempre bom, é recomendado pela Bíblia. É sempre importante que nós venhamos receber elogios de outras pessoas, e não que nós mesmos venhamos nos autoelogiar. Item número 3. Incentivos para alcançar o objetivo. Incentivos são recompensas tangíveis usadas para motivar a criança a se esforçar mais numa área particular de desenvolvimento. Pais devem usar incentivos para motivar ações associadas a habilidades, atributos físicos, etc., e não para mudar comportamento. Incentivos motivam a criança a alcançar o objetivo, como nadar, melhorar uma nota, aprender a digitar. Mas nem toda atividade moralmente neutra estão relacionadas com habilidades, como comer salgadinho no sofá. Exemplo do João e andar de bike. Ele queria ganhar um brinquedo. Se o objetivo não é alcançado, a criança ela recebe louvor pelo esforço, mas não o incentivo. Ou seja, você dá uma meta para a criança, ela não consegue, ela se esforça, não consegue atingir o objetivo. Então, você a louva, você a encoraja,
mas a recompensa ela não tem enquanto não alcança o objetivo, a meta proposta. Comportamento. As ações de uma criança são morais ou moralmente neutras. Comportamento é associado ao coração da criança, e os pais motivam o coração através de encorajamento e correção. Ambos são fundamentais, nenhuma funciona à parte da outra. Encorajamento. Pais geralmente estão tão preocupados em estar no controle que focam demais a parte da correção e esquecem de encorajar seus filhos. E a falta de encorajamento é ser desencorajado. Encorajamento pré-atividade. Encorajamento pré-atividade, ele é verbal, usando antes de um comportamento esperado. Se consegue isso através de lembretes verbais, perguntas de diálogo e palavras positivas. Lembrete verbal. Gabriela, o pastor está vindo hoje almoçar conosco. Não esquece de dizer oi quando ele chegar. Isso seria muito respeitável. Maria, lembre que a igreja não é lugar para correr. Nós vamos lá para adorar a Deus. Nos dois exemplos, há o lembrete e a razão para o comportamento esperado. Perguntas de diálogo. Com lembretes, você diz à criança o que se espera, através das perguntas. Ela diz a você. Esse método é usado geralmente com crianças até os 5 anos. Então é importante para crianças até os 5 anos nós darmos a elas lembretes, informações que dizem à criança o que se espera dela. A caminho do supermercado, a mãe pergunta aos filhos: quem sabe me dizer quais são as regras no supermercado? Um deles pode responder assim: não correr, não mexer e precisamos ficar ao lado da mamãe. A mãe então louva com palavras de encorajamento pela resposta certa. Palavras positivas. Pais que só restringiam precisam se reeducar para usar comunicação positiva. Ao invés de dizer, leve para a mesa e não derrame seu copo de suco, diga, veja se você consegue ser cuidadoso ao levar seu copo de suco para a mesa. Ao invés de dizer, não saia da cama, diga, obedeça a mamãe e fique na cama. Ao invés de dizer, fique quieto e não fale tanto, diga, você precisa aprender a ser um ouvinte melhor, meu filho. Ao invés de dizer, não deixe tudo bagunçado para os outros arrumarem, diga, seja responsável e arrume o que você bagunça, minha filha. Com crianças pequenas, haverão muitos nãos. Não bata no cachorro, não mexa nas facas, não brinque no aparelho de som. Essas proibições são apropriadas, mas ao crescerem, precisam de direção positiva. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios 26, 24. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Encorajamento pós-atividade. Reforça o comportamento depois do fato. É feito através do uso apropriado de recompensas e louvor verbal. Afirmação. Motivação não verbalizada envia uma mensagem negativa, silenciosa. São as coisas pequenas do dia a dia. As coisas grandes são fáceis de perceber. Um obrigado pode dizer muita coisa. Diga, eu preciso da sua ajuda, ao invés de dizer, faça ou eu quero que. Não diga, obrigado por fazer o bolo para mim. Pena que ficou queimado. Ou valeu por lavar a louça. Milagres acontecem. Encorajem com um toque, uma mão no ombro e as palavras. Ótimo trabalho, meu filho. Foi um grande jogo. A combinação de toque e palavras é invencível, até mesmo no casamento. Finalmente, recompensas. Recompensas tangíveis, como por exemplo, um pacote de pirulitos
ou intangíveis, um passeio no zoológico. As recompensas se oferecem para reforçar bons comportamentos e não para estimular. Louvor e encorajamento verbal servem para estimular. Recompensa é para confirmar. Gabi, por que você se comportou tão bem no supermercado hoje? Mamãe vai te comprar algo especial. Diferente de subornar a criança. Ser recompensado por obedecer, não obedecer para receber a recompensa. Vou repetir. Ser recompensado por obedecer e não obedecer para receber a recompensa. Não usar com exagero a recompensa, para a criança não ficar dependente do presente, demonstrando apenas obediência exterior e não interior, como um cachorrinho que faz seus truques para receber sua recompensa. Amém, amados? Então, finalizamos por aqui o nosso estudo, nosso segundo capítulo do nosso estudo de educação de filhos, e o tema de hoje foi disciplina com encorajamento. Eu quero motivar e encorajar você a ouvir esse áudio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, até que nós possamos realmente inculcar estas palavras na nossa mente, conforme explica a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, e assim nós possamos nos tornar melhores pais, melhores educadores. Amém, amados? Eu me despeço por aqui, agradeço a sua atenção e peço a você que compartilhe esse áudio com um pai, com uma mãe, com uma família, com educadores, com alguém que você acredita que pode somar e contribuir nesse processo tão fantástico, incrível, maravilhoso que é a educação de filhos, de filhas, de crianças. Amém? Beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade.